Salve, pessoal! Essa leitura para as pessoas de Sagitário para agosto de 2026. Bom, nós estamos saindo aqui de centro com um arcano bem positivo, bem forte, o Mago. O Mago no sentido de poder de transformação, poder de reorientação, reorganização, poder de manifestação, concretização dos objetivos como um todo. Então, esse mês é um mês que tende a renovar essas forças, tá? E isso aqui é muito bom, é muito positivo, mas não significa que essa renovação ela vai acontecer de uma forma orgânica sem ter algum desafio, muito pelo contrário. Talvez são justamente os desafios que trazem uma tensão a mais, né, que trazem uma necessidade a mais de presença e acaba, da forma como você, enfim, escolher lidar com os desafios, pode acabar fortalecendo ainda mais essa energia do Mago, né, essa energia do potencial de realização, do potencial de manifestação, de transformar a própria realidade. Me parece que alguns de vocês já vibram nessa energia, já tem esse arquétipo. Principalmente quem já busca aí o conhecimento, quem já se dedica ao autoconhecimento também, ou a conteúdos esotéricos, ocultistas, espiritualistas como um todo. E nós temos a Rainha de Paus na base do jogo. Essa Rainha de Paus, ela tá falando aqui de renovação no sentido de se expor com clareza, tá? E de uma forma que não precisa ser agressiva ou impactante, mas se expor no sentido de mostrar quem é você, com uma certa dose de empatia e de criatividade, sem ter que provocar impacto, tá? O que isso significa aqui dentro desse contexto? Por exemplo, às vezes você é da área da espiritualidade, por exemplo, ou você é de alguma religião de matriz africana. E aí tem uma pessoa que você gosta muito que é de uma religião ou de alguma fé, de alguma manifestação religiosa, que não se dá muito bem com a matriz africana, né, ou com o que ela representa, ou que existe algum preconceito, alguma coisa do tipo. Como que você vai se colocar diante dessa pessoa, principalmente se é uma pessoa que você gosta? Você pode se colocar de uma forma mais impactante, mas você pode se colocar também de uma forma mais empática, no sentido de criar uma forma de comunicar com essa pessoa quem você é, desviando do impacto, né? Sem precisar bater de frente. O bater de frente aqui seria muito mais o Rei de Paus, né? Aqui a gente tem Rainha de Paus que ela vai se colocar, mas não necessariamente ela precisa se colocar de uma forma agressiva, apesar de sempre ter muita firmeza e sempre muito poder pessoal na Rainha de Paus, tá? Então, esse aprendizado aqui é sobre isso. Você não precisa se colocar com agressividade para expor quem você é e para se colocar com firmeza. Firmeza e agressividade não são a mesma coisa. E às vezes aqui é um convite a olhar para a agressividade e se reorganizar diante dela no sentido de, ok, eu sei que eu tenho isso, mas eu não preciso usar o tempo inteiro, até para não perder pessoas, ou até para ter a oportunidade de reformular a dinâmica das relações. Então vem muito esse conselho. Nas laterais do arcano do Mago, nós temos dois arcanos bastante diferentes. Um é o 9 de espadas, e o outro é o arcano do louco. Para vocês que estão num processo de consumir muita informação, todas as duas coisas fazem bastante sentido, tá? O que acontece? Quando você começa a estudar demais, ou quando você começa a receber muitos acessos da tua própria egrégora, da sua própria espiritualidade, ou quando você começa a mudar demais as coisas da sua realidade muito rápido, a tendência é que quanto mais rápido você vai, mais você vai ter informação para processar, mais coisa você vai ter que colocar no lugar,
mais coisas vão ter para gerenciar, mais coisas vão ter para transformar, para mudar de lugar como um todo. E nessa mudança toda, nesse monte de movimento, pode ser que você acabe esbarrando em alguma coisa que é um paradigma para você. E que talvez você não tenha percebido que ainda era um paradigma. Talvez você só comece a rebobinar demais a fita, né? Ficar martelando demais uma mesma questão mentalmente, sem conseguir necessariamente encontrar uma saída ou sair dela, né? Ou encontrar uma resolução. Por outro lado, a gente tem o Arcano do Louco, que mostra, aqui no Arcano do Louco, o importante em si não é a forma como as coisas vão acontecer, ou tomar posse delas, ou tomar controle sobre elas, ou a transformação. O importante para o Arcano do Louco é só o movimento. Para onde está indo o movimento é secundário. De verdade. Às vezes o que importa é se movimentar. Até porque no meio disso, no meio de se atirar para coisas novas, você acaba encontrando outras informações, outras oportunidades, outras pessoas, e aquilo pode fazer com que você mude de direção de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E talvez isso faça parte desse processo, até de um processo de autoconhecimento que, para não se deixar cair nessa energia, né? Então, quando você trombar em algum paradigma, alguma coisa que toca num ponto mais profundo, ou alguma coisa que te paralisa mentalmente, por você sentir que você chegou numa coisa que é impactante, ou que você chegou num ponto que você não sabe sair, ou que você chegou numa coisa nova, ou em algo que toca muito fundo, você vai ter que se lembrar desse conselho, de entender que o importante em si é o movimento. O para onde está indo é secundário. Não é que não seja importante, é importante, mas é secundário. Porque quando você está sempre em movimento, você sempre encontra uma saída nova, você sempre encontra uma solução nova. E isso tende, assim, pela quantidade de movimento que eu vejo vocês de Sagitário fazendo esse mês, isso tende a ser algo desafiador, né? Voltar para esse conceito de que o que importa de verdade é estar em movimento, né? Justamente por estar indo de encontro a paradigmas. E na parte de aconselhamento aqui para esse mês, a gente tem um Rei de Copas, que ele fala do domínio das emoções, né, do campo emocional. E aqui não é domínio no sentido de controle, tá? Não é domínio no sentido de reprimir, não é domínio no sentido de suprimir alguma coisa, é domínio no sentido de reconhecimento de que as emoções são do jeito que elas são, perdão. E em muitos casos você pode, ao invés de ficar analisando, ou ficar contendo, ou ficar controlando, ou reagir, né, de encontro à emoção, deixar a emoção tomar conta e ir junto com ela, você pode simplesmente deixar passar. E esse deixar passar pode ser algo que para você ainda ressoa ou traz uma ideia de ser feito de trouxa, de ser besta. Só que não. Aqui está sendo feito um convite a olhar para isso e simplesmente não se deixar levar pelas emoções, pela sabedoria que está contida em simplesmente deixar fluir, em simplesmente deixar correr. Até porque quando a gente fala de emoções, geralmente vem primeiro a experiência, vem primeiro a emoção, primeiro você vive, depois você extrai o aprendizado. E pelo seu campo mental estar muito fortalecido durante esse mês, principalmente pela presença do Arcano do Mago, pode ser que você comece a se pegar em alguns momentos específicos querendo fazer justamente o oposto, querendo primeiro analisar para depois ver se você permite que aquilo passe por você ou se você vai viver aquela experiência ou não. Quando tocar no emocional, é sempre o contrário. É sempre experienciar primeiro e aprender, extrair as informações e os aprendizados depois. Esse que é o grande conselho do Rei de Copas, tá? Principalmente aí para esse mês e para esse ciclo de estar fazendo muito movimento, de estar transformando muita coisa. Aqui como conselhos finais, nós temos duas coisas bastante importantes, inclusive. 5 de paus, por um lado, conflito, atrito, briga, desentendimento, falta de alinhamento interno ou entre grupos de pessoas, situações em que está todo mundo querendo fazer valer a sua própria vontade, a sua razão, a sua verdade, e falta de alinhamento também entre as pessoas. E por outro lado, a gente tem 2 arcanos de terra. 8 de ouros e rainha de ouros. O que essas duas coisas estão falando? A necessidade de escolher deliberadamente onde você vai colocar o seu foco.
Quando a gente está se movimentando demais, a gente encara situações demais também. E nisso é praticamente inevitável ou muito difícil você não viver algum conflito, ou não ser puxado para algum conflito, ou não presenciar algum conflito, ou não estar envolvido em algum conflito de alguma forma. Então, enquanto a gente tem 5 de paus de um lado e 2 arcanos de terra bastante forte do outro, o que isso está dizendo? Que ou você se deixa levar pelo conflito, ou você coloca o seu foco naquilo que realmente é produtivo, naquilo que realmente vai dar frutos, naquilo que realmente é positivo, naquilo que realmente vai trazer algum resultado positivo, tá? Então é um convite de mudança de foco nos períodos em que tiver esse tipo de desafio. Porque se você se deixa levar por um conflito, e aqui a tendência maior é que o conflito nem seja seu, talvez nem tenha nada a ver com você, mas pode ser que seja um conflito dentro de algum grupo que você faz parte, né? Ou pode ser que envolva pessoas que você também está envolvido. E aí, se você se deixar ser puxado para dentro do conflito, você perde o foco de colocar o seu potencial, o seu poder de transformação naquilo que importa para você. Então tem que observar muito bem aí essas dinâmicas, porque no meio de tanto movimento você vai ser testado quanto a isso também. E conflito é uma coisa muito difícil de não entrar nele. Geralmente o nosso instinto, ele quer colocar a gente para dentro do conflito, não porque você vai brigar, mas às vezes é um instinto de querer resolver ou querer ajudar. E às vezes você não tem que ajudar, às vezes você não tem que resolver, às vezes você tem que deixar acontecer para lá e colocar o foco naquilo que realmente interessa. Essa é a melhor maneira de resolver.